A política, como interação social, é inerente a todo ser humano. Alguns filósofos, como Aristóteles, até diziam que é ela que nos diferencia do reino animal. Será que política é ciência? Apesar de diversos conhecimentos científicos fazerem parte da ação política, como a antropologia, o direito, a psicologia, a maneira de conjugar esses conhecimentos muda muito de cultura para cultura. Um dos principais exemplos dessas maneiras diferentes de se lidar com o poder é a gente comparar o Ocidente com a visão dos povos das florestas. O Ocidente parte de um conceito de poder que, a grosso modo, gira em torno do comando-obediência, ou seja, um manda, o outro obedece. Isso estabelece uma relação de submissão de uma pessoa com outra, e é a base da coerção. Para representar esse tipo de poder, a gente tem uma figura concreta hoje em dia, que é o Estado Nacional. Ele é um agente externo que manda e tem o monopólio da violência e da coerção, e a gente obedece. Já o conceito de poder dos povos da floresta que habitavam aqui no Brasil antigamente já é bem diferente. Eles utilizam o poder para diminuir ao máximo a possibilidade de coerção de um indivíduo pelo outro ou de submissão de um indivíduo pelo outro. Então eles criam, através da negação de um poder, um sistema político que sustenta uma liderança que tem muito pouco ou nada no poder de coerção em tempos pacíficos. É bom a gente lembrar que muito antes da ciência enquanto método científico existir, a política já existia. E é justamente esse livre debate de ideias que dá o terreno fértil para a ciência evoluir e cada vez mais se aperfeiçoar para a nossa realidade. A gente já viu que a vontade coletiva é fruto do processo político e que o processo político trabalhou no início a vontade individual. Aquilo que baseia então a sua vontade individual são as suas convicções, ou seja, a sua ideologia. Se por um acaso a política fosse ciência, a gente poderia chegar a afirmar que existe uma ideologia melhor do que a outra. Se a gente partir do pressuposto que uma ideologia é melhor do que a outra, a política não seria mais necessário. Em algum momento da humanidade, já não seria mais necessário se fazer política. Bastaria a gente consultar um oráculo, fazer um tipo de algoritmo para resolver os nossos problemas, ou uma planilha de Excel para resolver algumas políticas públicas, mas a gente sabe que não é bem assim. Se fosse isso, a política já teria acabado há muito tempo, e a gente sabe que, pelo contrário, é justamente a política que garante a nossa existência como espécie. Se o papel da política é lapidar a vontade coletiva, qual que é a função da democracia nesse sistema? A democracia é uma maneira de se organizar esse interesse coletivo. E para isso, o que ela trabalha, a matéria-prima da democracia é a sua opinião, a expressão da sua vontade política. Quando tentam mudar o foco da democracia, da sua opinião, para a ideologia, ou seja, aquilo que motivou a sua opinião, essa distorção cria um atalho muito perigoso, porque a partir desse momento de se qualificar a ideologia e não a sua vontade política, a gente começa a discutir se existe ou não uma ideologia melhor do que a outra. Ou seja, quando a gente tenta pegar um atalho e tentar reduzir o processo político a simplesmente análise de convicções ou o porquê daquelas opiniões, a gente está distorcendo o funcionamento da democracia. Para a democracia, não justifica, não é da nossa conta numa democracia, saber sobre as convicções ou o porquê daquela opinião. O que vale, o concreto, o que existe é a opinião. É isso que a democracia vai trabalhar e que o processo político vai lapidar. Sempre que a gente muda o foco e começa a falar de convicções e ideologias em detrimento da opinião, a gente tenta, na verdade, desqualificar uma opinião em contrário. E nessa tentativa de desqualificar uma opinião, a gente está acabando com o que é justamente a matéria-prima do funcionamento da democracia. E com o fim dessa opinião, a longo prazo, a democracia, com essa distorção, se deteriora em autocracia, que é o governo de uma só ideia. É por isso que a democracia não é contra nenhuma convicção, religião, filosofia, ideologia. Ela só não pode aceitar que se mude o foco da opinião para esse tipo de embasamento. O trabalho político complexo de analisar diversas ideias em debate constantes e que podem mudar o tempo todo. E essa dinâmica, ela fica impossibilitada numa visão autocrática ou numa visão que utiliza das ideologias ou das convicções para descredibilizar outras opiniões e ter só apenas uma como certa, ou neutra, ou científica. Se a gente tiver alguma opinião política, e olha que
a gente tem muitas no Brasil, inclusive em legislações, que vão na contramão do conhecimento científico universalmente aceito, a gente deve utilizar o trabalho político para evidenciar essa inconsistência. É por isso que a gente precisa de divulgar os nossos conhecimentos científicos, ao mesmo tempo de incentivar as pesquisas nas universidades, incentivar que as universidades também divulguem mais as suas pesquisas para a sociedade. Porque as opiniões estão em interação, elas não estão estanques. E o ambiente da democracia tem que propiciar esse livre debate de ideias e de divergências para poder funcionar com saúde. O processo político exige uma série de habilidades do agente que não necessariamente, se ele estudar, se ele conhecer as ciências envolvidas, ele vai adquirir. Quando nós estamos fazendo esse trabalho de achar o denominador comum, de transformar a vontade individual em vontade coletiva, o agente político precisa de muitas habilidades. Então ele precisa de um certo time, ele tem que sentir o que está acontecendo naquele diálogo, ele tem que saber se é a hora de intervir, se é a hora de deixar a conversa acontecer, se é a hora de conciliar, qual que é a hora de falar, qual que é a hora de ouvir. Ele tem que tentar antever os cenários. E num diálogo na coletividade, os desfechos dos diálogos, eles não são previsíveis. As nossas discussões podem tomar rumos que a gente nem imagina. O agente político tem que tentar prever esses cenários, para dentro dessa previsão, conseguir organizar a coletividade e direcionar esses desejos individuais para elaborar a melhor proposta. E dali se tirar o projeto. Depois de elaborar do projeto, aí sim a gente precisa de muita técnica e muita ciência para executá-lo. Essas habilidades, como a sensibilidade e esse toque do agente político, ele não tem como ser exigido em um concurso público. Não tem como você estudar e adquirir isso. Isso pode ser da vivência, da experiência, mas são características necessárias para exercer a política de fato no dia a dia. A gente viu que a democracia então lida com opiniões, com expressões. Essas opiniões, desde que expressem uma vontade política, elas devem ser no mínimo consideradas. E se caso essas expressões representarem uma vontade coletiva, elas devem ser encaminhadas, isso é, elas têm que entrar em processo de execução. E a legitimidade dessa ação coletiva que vai gerar essa ação concreta, esse projeto concreto, ela é adquirida através do trabalho político. Há mais de 2.500 anos atrás, o Heráclito chamava isso de capacidade criativa. É por isso que eu acho que a política está muito mais para a arte do que para a ciência. Oi pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, manda seus comentários. Se você já está inscrito, compartilhe o nosso vídeo aí para seus amigos. Vamos divulgar esse canal, divulgar o conhecimento. Me desculpe os dias que a gente ficou parado, mas agora a gente achou aqui um tempinho para registrar uma pauta que foi fruto de uma conversa que a gente estava tendo aqui, um bate-papo. Então muito obrigado, Coletivo Variável, e muito obrigado você por ter assistido o vídeo até o final.